Bioma é o conjunto de seres vivos de uma região. Os biomas lapidam não só os animais, as plantas, mas também o ser humano, que, como todas essas diferentes espécies nessas regiões, criou ferramentas adaptativas na sua forma de viver e expressões culturais. Nossa, quase, cara. O Brasil é um país rico em diversidade, com dimensões continentais, que abriga 6 diferentes biomas, e é através deles que vamos entender quais espécies de animais e plantas ali vivem, como vivem e o esforço na conservação das mesmas. Eu sou o Richard Rasmussen, biólogo e conservacionista, e esta minha nova expedição tem como missão percorrer esses 6 biomas brasileiros, desvendando a fauna, a flora e o homem que aí vivem. Estamos no Pantanal, uma gigante planície sedimentar de inundação sazonal. O Pantanal está localizado em uma área rebaixada da depressão do Alto Rio Paraguai e se estende por 140 mil quilômetros quadrados no Brasil, nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e também no Paraguai e na Bolívia. O conflito com onças gera prejuízos para o setor agropastoril e também para as onças. Onça pintada? Onça pintada. Vendo aqui o crânio, ó, a gente consegue ver que teve a mordida aqui e é bem característico da pintada, que ela vem na nuca, né, para poder fraturar o crânio e abater o animal nessa região. Já a morte é instantânea, né? Isso, já é instantâneo. É diferente da onça parda, que mata por asfixia, pegando, né, a garganta, às vezes também a narina, vira o animal e mata por asfixia. Já a pintada não, é nuca, crânio, esmagando, né? Bom, o nosso objetivo hoje vai ser, junto com o grupo da Reprocon, nós estamos acompanhando o grupo da Reprocon que trabalha com reprodução de onça pintada, o projeto deles, né? Principal é a reprodução de onças pintadas. E nós vamos tentar capturar hoje uma onça e colocar um colar. Isso, né? Perfeito. E assim a gente consegue monitorar. Tá aqui a razão principal do conflito, é isso. A onça pintada come sim, e a gente tem que dizer numa área saudável, sim, que ela tem opção de fauna, presa, sim, né? Mas ela vai onde está fácil. É mais fácil. Olha, né, a quantidade de presas que ela tem, uma borda de mata, né? Onde ela pode se esconder, sair, buscar a presa. Bom, o conflito gera perdas para o fazendeiro, alguns suportam a perda, outros não, e daí que vem o problema. Então as onças acabam sendo abatidas por conta disso e vão desaparecendo dos seus locais de origem. E a preocupação agora deste grupo, que é da Reprocon, do Dr. G, como ele gosta de chamar, de G, só G, né? G é mais fácil. É justamente garantir um banco genético dessas diferentes populações brasileiras. Bom, nós vamos entender um pouquinho do trabalho desse cara e pensa num lugar como esse aqui. Encontrar uma onça pintada, saber identificar onde ela passa para poder montar uma armadilha de laço, que é a metodologia que eles trabalham, de captura, e que tem tido muito sucesso hoje no Brasil. O cara é líder, né, assim, em experiência, né, desse tipo de captura. Nós vamos entender um pouco mais dessa metodologia e vamos torcer para que realmente nesses dias que a gente esteja com você, a gente tenha a chance de fazer essa captura. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade também.
já sabemos que o Santi está por aqui. Isso, a gente pegou o sinal dele, da coleira, né, do GPS, e a gente viu que ele está para cá. Então a gente veio escolher um lugar que possivelmente ele vai passar. O que você enxergou aqui que te levou à decisão de montar nesse Então local? aqui a gente vê bastante trilha, né, que vai levar para o rio. Tá. E também a gente viu ali que tem fezes de capivara, né, então aqui possivelmente é um lugar que ele passa até para poder atravessar o rio e está indo para alta margem do rio. A gente vê pelos pontos, né, que a gente observou do Santi e outras onças que estão num ambiente pantaneiro, que elas gostam muito de ficar próximas ao rio. Bastante. Né? Tanto que o pescador enxerga elas do rio, sim, sempre nessas clareironas, né? Uhum. Isso tem a ver o quê? Com alimentação? Tanto alimentação, né, como aqui assim, consome muito jacaré, muita capivara, que fica na beira próximo aos barrancos do rio. E também para a questão social, para poder interagir com as outras onças, né? Então a gente vê bastante elas perto do rio, né? E também os dados de coleira, principalmente no Pantanal, mostra que as onças elas usam bastante os barrancos. Tá, então vamos acompanhar então essa montagem. Você vai ter que, de certa forma, direcionar ela para cá, não é isso? Isso. Assim, nós fazemos um bloqueio primário, que é logo, né, onde tem um laço, que é para o animal passar ali mesmo. E também nós temos o bloqueio secundário, que nós chamamos, que é mais distante, assim, fechando todas as saídas do animal, para o animal estar, né, vindo no sentido do laço. Eu, quando te conheci em 2005, a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho similar, né? Você também ia colocar uma coleira numa onça pintada, obteve êxito até nessa gravação que a gente fez, só que você usava cachorros. Sim. Né? O início da nossa carreira, né, e fazendo estudo com onça, foi usando cachorro, né, que era a única metodologia que tinha disponível até então, né. E cachorro ainda é uma ferramenta extremamente importante, mas tem lugar que o laço que o Goli usa aqui é mais eficiente e pode ser muito mais interessante do que o cachorro. E a leitura que a gente faz aqui do ambiente também né, acaba que a gente também vai adquirindo com a prática, né? Quantas onças já? Mais de 60 onças já então, capturadas com cão, tá com não, laço, pode ter certeza, senão ele não estava até hoje fazendo a Esse mesma cara sabe o que tá técnica. falando, E Ok, é isso. toca o pau então, Então vamos vamos acompanhar. lá. Qual o princípio do laço, pra gente entender? Então aqui é um braço mecânico, nós chamamos de catapulta, né? Que a gente coloca, tem um pedal e quando o animal pisa aqui, o braço da catapulta vai para trás fechando o laço. Então a gente usa aqui a catapulta. Aqui a gente coloca o mosquetão e aqui nós temos essa base de amortecimento. Quando ele esticar. Isso, quando esticar para não dar tranco seco. Entendi. Né? Então não machucar o animal. A gente vê que acha que é uma mola muito dura, Mas para ela não. mas a onça acaba esticando isso daqui. Né? Então assim, nós temos também esse 120 sistema, quilos puxando. 120 quilos, Tranco. né? Então é muita força. Nós temos também esse sistema para poder, quando o animal girar junto. Porque aqui é o laço, né? Aqui é o laço que prende o animal. Isso aqui vai fechar. Isso que vai fechar. Então ela vai estar com a mão aqui, é isso? Isso. Ela vai fechar a mão aqui. Isso, vai fechar aqui. Nós temos aqui, aqui o L, ou o freio, que faz que feche e não abra. Então quanto mais o animal puxa, mais fecha. Quer dizer, aqui, isso vai estar preso na ancoragem Vai aqui, estar preso certo? aqui no solo. Isso. E ela, se ela puxar, tem essa mola que vai amortecer, não vai ser um golpe seco. Isso. Né? E quando ela gira, todo o sistema gira. Isso é interessante, ele chega e trava, né? E trava. Tá, então Isso. fica fixo aqui. Fica fixo. Além disso, ela tem que pôr o pé, a mão aqui, ou o pé, tanto faz. Sim, geralmente a mão. Normalmente. Isso. Mas ele tem que contar os segredinhos que ele usa. Por exemplo, a caixinha de som, né? Imitando o som dela, que é o esturro que a gente fala, é um atrativo a mais. Então ele aumenta a chance dela vir pisar aqui, ainda mais sendo um macho, né? Que vai querer checar quem está andando no território dele, então ele aumenta a chance. Entendi. E quando chega aqui, ele vai ter direcionado ela ao ponto que ela vai ter que pisar aqui. Nós usamos, né, aqui o esturrador, que na verdade é uma caixa de som, em que a gente coloca, né, o esturro. Aqui a gente está usando esturro de macho, tanto para atrair o macho dominante da área, como também as fêmeas, né?
Então fica, a gente coloca no alto para poder o som dissipar melhor. E o animal vai vir aqui, você vai vir para cá para tentar interagir com esse animal e vai ter a trilha, o caminho para ele pisar no laço. Onde vai ser? Onde você vai montar aqui? Eu queria colocar aqui, só que aí o Leandro a onça vai pegar ali. Eu consigo pegar aqui. Então eu vou colocar, ó, eu vou pôr mais para cá e vai ficar aqui. Consegue pegar? Não, aqui eu já não consigo. Já não consegue. Então, ó. E acho que nem E aquela. nem consigo aqui, ó. Eu vou, ó. Mas então, aqui é mais Leandro, perto. aí põe na sua mão. Aham. Então, a API é tudo isso, ó. Área aqui, né? Tá. Ó. É a área que o animal vai brigar, vai deixar limpo. Por favor, testa pra mim. Fica aqui, de joelho, né? E aí vai encostar a mão aqui e você vai afundar. Encosta aqui devagar, sem dar pressão, e você afunda. Vai, afunda. Eu fico com medo de afundar. Eu fiquei com medo, Aí lógico. deu... Lógico que eu fiquei com medo. Esse negócio feito pra pegar onça, pô. Mas sim, tava aqui. Tá. Porque você fez assim, se você tivesse feito assim, você vê que ela tinha subido pra cá. Que eu sei o que tá acontecendo aqui, fui devagarzinho, Eu mas... vou fazer de novo aqui. Vamos fazer de novo, vou fazer agora com vontade. Agora que eu já senti, tá... Nem gritou, né? Não, Ó, então você vai encostar aqui. Não, eu vou agora como se estivesse na área agora, tô pisando. E vai afundar. Aqui Eu pisei aqui e pisei aqui. É isso. Ó, isso perfeito. Olha a altura que foi o laço fechando já, entendeu? Perfeito. É isso. Machucou? Não. Não machuca, dá um susto. Não, né? dá um susto só. Mas também, assim, no caso da onça, né, assim, tem um couro, né, muito E aí ela vai resistente. sair, Aí ela vai sair fica- rodando aqui vai e sair tá presa. rodando. Isso não consegue sair pela mão. Não porque consegue. A mão ela é grande como a nossa. E ela então vai ter essa área que ela vai brigar, Tá. entendeu? Só que aqui também a gente vai colocar um transmissor de VHF que nessa briga ela puxa o imã e aciona pra gente lá na base. Opa, tem um bip de captura. Vamos parar e descer junto. Todo mundo desce junto, tá? A experiência e a incrível leitura do ambiente do Dr. G faz com que capturemos uma fêmea ainda na primeira noite. Parece ser fêmea. Parece ser fêmea. E é uma pintada. É. A gente vai agora anestesiar ela. Cuidado aí, Maitê. Deixa eu passar pra cá. Deixa eu subir. Passa a arma pra mim já. Maitê.
Cuidado aí. Vai. Aí, passa pra cá. A gente tá muito perto do bicho. Você vai dar o tiro de onde? Daqui. Daqui mesmo? Isso, aqui do lado. Tá. Deixa eu vir pra cá. A hora que ela virar, você vai conseguir melhor. Foi. Beleza. Marca o tempo. Parece ser fêmea ali. Isso é outra coisa que eu ia te perguntar, né? Na verdade, a gente veio comentando. E se for fêmea? Porque você aí não vai conseguir coletar sêmen. E aí? Mas pra gente, a gente coleta material, sangue, para poder fazer genética desses animais. E põe coleira pra gente poder ver a parte de comportamento social. Tá. Né? Assim, com macho, fêmea. Agora você já tem um macho, agora você tem uma fêmea da mesma região. Agora a gente vai interessante. poder ver, né, se vão ser casais ou não, né? Então a gente começa agora a conhecer as onças daqui e como elas se interagem, né? Bom, esse é o objetivo da Reprocon. Isso. Esse é o objetivo. A gente trabalha a reprodução, na reprodução Tá. da espécie. Essa parece barriguda, né? Ela tá... E tá com leite? Ela tá com leite, tá? No teu trabalho, que tá voltado à reprodução, agora uma fêmea prenha, ela adiciona o quê? Então, agora vamos colocar uma coleira de monitoramento, então a gente vai poder começar a estudar esse animal, por exemplo, ver, né, assim, até quando os filhotes vão estar com ela, né, se ela vai ter acesso a algum macho, mesmo estando com os filhotes, que é uma grande pergunta, né, hoje, nossa, né, porque fêmeas que têm filhote estão andando com macho. Então tem já pesquisador que fala que possivelmente faz isso para não expor os filhotes. Então ela pega, assim, vai com o macho para longe dos filhotes para poder acasalar, para não ter perigo do macho vir e predar os filhotes. Os filhotes, eles ficam mais ou menos até uns 20 meses, mais ou menos, com a mãe, mais ou menos. Depois cada um busca o seu caminho. Depende, o filhote fêmea fica mais tempo com a mãe. Ela pode ficar até 2 anos com a mãe. Agora o macho, a partir de 1 ano e 2 meses, 3 meses, ele começa, o máximo até aí, ele começa a sair. Ela expulsa, né? A mãe expulsa ele da área dele. Sandrão, ele é o cara aqui do Passo do Lontra, Parque Hotel. É um cara que não só apoia a pesquisa, mas sempre apoia o nosso trabalho de gravação. Então, assim, puta, obrigado por ser esse parceirão aí de tantos anos. Desde 2005 nós estamos juntos nessa estrada aí. E o Rui, que tá com um programa, estamos programas irmãos. Agora, né? Tá aqui enfim, né? Planeta Turismo e Brasil Biomas encaixados nesse domingão para que a família possa assistir, conhecer um pouco mais sobre esse Brasil, esse nosso país maravilhoso, né? Um puxando o outro, né? Acho pouquinho. Que uma parceria incrível que a gente conseguiu fazer juntos, né? Junto com a TV Cultura. A gente mostrando um Brasil que pouca gente conhece muitas vezes, né? E o trabalho de pessoas que nem o Sandro, como você falou, que monta uma estrutura dentro de um Pantanal que há 40 anos atrás que ele está aqui, imagina como que era, que os recursos eram muito menores. Planeta Turismo, ele entra antes do nosso programa do Brasil Biomas, tá? Então uma dobradinha que dá 1 hora de conteúdo sobre Brasil. Isso que é legal. Show de bola, Tamo meu irmão. junto. Parabéns. Tamo junto. E que estreia, amo, viu? que estreia que nós estamos fazendo, né? Que estreia. Estreia Que estreia. com Estreia onça com- pintada e tudo, pelo amor de Estreia Deus. pra arrebentar. Um no programa do outro. Calma que tem mais história pra gente contar. Esse é o colar. Você vai ajustar Isso. o colar agora. Agora eu vou- a espessura aqui do pescoço dessa menina. Uhum. Você vai batizar ela ainda, né? Vamos, Vai ter ba- vamos, vai vamos. batizar, Aí tá. fica a seu critério o nome. Jura? Claro.
Quanto tempo, você falou que pode durar até 2 anos essa bateria, certo? Mandando sinal. Isso. Depende da programação que você vai fazer para a coleira, né? Tá. Quanto mais dados por dia, mais vai ter o consumo de bateria. Tá, mas isso vai ficar para sempre no pescoço da onça? Não. Ou Aqui tem um sistema chamado drop-off, né, que ele é programado para tantas semanas soltar a coleira do animal. Tá. Então a gente não precisa recapturar o animal para poder tirar a coleira. Cai sozinho. Automaticamente vai cair. E você recupera? Isso. Ainda bem, porque é um negócio caro. Caro, que Quanto custa uma coleira? É $2.000, mas dá muitas informações para a gente poder conhecer a espécie. Uma coisa que me preocupou, eu vou ter que perguntar, porque provavelmente a dúvida de quem está nos assistindo e não conhece, como eu, né, não sou veterinário. A gente anestesiou um animal que está prenho. Você já palpou, sim. Né? Tá com leite. Possivelmente tá com filhote aí. Tá. Sim. Esse procedimento todo, como é que fica? Vocês que capturaram tantas onças, imagino que já essa situação não é novidade para vocês. Vai atrapalhar alguma coisa? Não. O nosso protocolo ele é muito seguro. Né? Inclusive a gente também tem, assim, logo depois a gente aplica um outro medicamento que corta o efeito da anestesia, que é o reversor. Então o animal ele vai depois levantar e ir embora tranquilamente. E a gente vai acompanhar até o final. Vocês sempre ficam até o final para saber até o final, isso. A onça pintada, a característica dela é assim, ela é tida como uma pitbull dos grandes felinos. É o bicho mais forte, mais compacto, né? A presa é proporcionalmente o maior entre todos os felinos. O que a gente está vendo é só um pedaço a ponta do iceberg, né? Vamos olhar só as garras também, que é essa ferramenta que a gente fala de dentes, mas olha só, essas são retráteis, né? Isso aqui ela é a segunda arma dela, que é onde ela vai segurar, não deixa escapar. Né? Isso é como um anzol, né? Isso aqui finca na sua pele e acabou. Ela agarrou isso aí, ela segurou, traz para a boca. Então o que ela faz? A forma de matar é isso. A máquina de matar está nesse movimento. Trouxe para a boca, grampeada na nuca, imobilizou a presa. Então é essa que é a técnica. Tem o boi e tem o porco do mato, sei lá, um cateto ou queixada. Ela vai no boi? E você respondeu para mim, vai. Claro que vai. Ela vai no mais fácil. Ela vai no mais fácil. Os animais adaptam muito rápido às mudanças do ambiente. E a mudança do ambiente é colocar que nós fazemos, né, que o nosso desequilíbrio é colocar o gado, por exemplo, colocar um bezerro na frente dela. É óbvio, a partir do momento que ela testou, comeu, ela já ensinou para os filhos, olha, isso aqui também é comida. Poxa, entre matar um bezerro, correr atrás de uma anta, comer um queixado ou um jacaré, qual que é mais fácil? É óbvio. Então esse negócio de falar assim, ela está matando gado porque vocês acabaram com todas as presas. Não é verdade, isso não é verdade. O Pantanal é o maior exemplo disso. Você olha que o maior índice de predação de onça pintada sobre gado está no Pantanal. E é o lugar que tem maior concentração de fauna nativa. De presa, não falta presa. De presas do mundo está aqui. E aí a gente tem essa mania de ficar replicando isso. Isso não é verdade, ponto final. Mas isso é exatamente uma mania de replicar esse conhecimento que não é verdadeiro, e por isso que eu posso te dizer, com certeza, baseado na verdade que o Leandro coloca, nós não somos presas naturais de onça pintada. Eu vou batizar ela então com o nome da minha mãe, Patrícia, com Z, hein? Não erra isso, hein? Tá. Patrícia. Essa aposto que nunca ninguém chamou. Não tem nenhuma Patrícia, tenho certeza. Não, Ai, mãe, essa aí é pra ti, hein? O bicho vai ser monitorado agora pelo próximo ano, cara. Sensacional. Uma fêmea prenha, que sucesso. Sucesso. Poderia ter sido melhor. E ainda agora de manhã a gente poder acompanhar ela levantar e ir embora. Parabéns, obrigado, G, pela oportunidade, obrigado, Maitê, ao grupo Reprocon, que está fazendo esse trabalho incrível, único, né? Único no Brasil. E isso significa que nós temos que tomar liderança nas Américas, porque nós somos uma referência. Metade das onças pintadas, como a gente falou no começo do programa, estão no Brasil. E nós temos que ser uma referência e já somos. Vem cá. E aí? Só fera aqui, meu. Que bom. É isso aí. Show. Missão cumprida. Um dia, quando a ciência descer do palco para dialogar com a plateia, que é a que paga pelo show da vida,
deixando de lado egos e paternalismos e colocando o objeto do seu estudo realmente em primeiro lugar, aí sim mudaremos os rumos da conservação. Até lá, a ciência irá servir somente a si própria. Parabéns, Leandro e G, pelo trabalho e pela oportunidade em divulgar o vosso conhecimento.